Há uns 3, 4 meses atrás, eu lancei esse vídeo aqui, onde eu falei sobre a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, porque o Credit Suisse ele iria falir se o UBS não comprasse esse banco, e que é um banco suíço e que tem braços em todo o mundo. E aqui no Brasil, ele possui um braço imobiliário, que é a CSHG, que é a gestora dos fundos do HGLG, do HGRU, HGRE. E nesse vídeo eu falo que a UBS estava interessada em se desfazer dessa parte de imobiliária aqui no Brasil e queria vender. Então acabou que desde lá para cá, os fundos HGLG, o HGRU, o HGRE, eles começaram a andar de lado e até cair a cotação exatamente por causa dessa incerteza. Inclusive o próprio HGRU, que já está há um tempo para fazer emissão, não soltou a emissão exatamente por causa disso. E aí, nesse vídeo eu conto a história um pouco da CSHG, conto, na verdade, a história da quebradeira do Credit Suisse, faço uma timeline mostrando todas as fases do Credit Suisse até a compra pelo UBS. E tenho certeza que vocês devem ter visto na última sexta-feira saindo mensagens, inclusive até eu mesmo publiquei no meu Instagram, que a CSHG foi vendida para a Pátria. E é esse vídeo que eu quero trazer para vocês hoje, explicar um pouquinho do que aconteceu e dar a minha opinião. Bora pro vídeo. Esse vídeo que eu falei para vocês, que foi de 2 a 3 meses atrás, ele se encerrou com esse assunto aqui, que era a negociação da gestora. Como vocês podem ver aqui, ele é de setembro desse ano. Então, nesse momento, o UBS estava negociando e abrindo a negociação para a compra da CSHG. E aqui eles colocam alguns pontos, inclusive eles até citam aqui embaixo que, segundo fontes, BTG Pactual, Itaú e XP estão interessados, também HSI e RBR, e aqui eles colocam também que, ó, no caso da XP, uma particularidade é que há 3 interessados em que a companhia tem participação acionária, a própria XP, a Capitânia e a GIV. Então, houve algumas notícias de algumas gestoras interessadas, mas até aquele momento, e pelas notícias que a gente tinha de mercado, que a CSHG estava avaliada em mais ou menos 700 milhões de reais, somente esses dois caras aqui, o BTG e a XP, até o próprio Itaú, pela Quineia, teriam bala na agulha para comprar. Então ficou nesse imbróglio, tanto que eu falei para vocês que esses fundos eles vêm andando de lado há um bom tempo, o HGLG não passa de 160 reais, vem andando de lado há um bom tempo por causa de incerteza. O que o mercado menos gosta é incerteza. E logo depois disso, então, se vocês verem aqui no próximo, lá pro dia 20/10, apareceu essa notícia que de fato apenas 2 gestoras ficaram no páreo, a Pátria e a Vinci. A Pátria é uma grande gestora, eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco, e a Vinci, que avançaram na disputa pelos ativos. E até para quem é do mercado, entre essas duas opções, obviamente a Pátria seria muito melhor, porque a Vinci não é uma gestora que está no gosto dos investidores. Obviamente ela tem grandes fundos, o VISC11, o Vino, são fundos bons, fundos grandes, mas pô, até eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu vou até deixar o link aqui para vocês, onde eu faço a análise de uma das emissões do VISC e comento alguns problemas. Inclusive, depois eles até venderam shoppings bons para comprar shoppings piores. Não deu para entender muito bem o que a gestão estava fazendo, mas assim, é só para vocês entenderem que o pior cenário seria a Vinci comprar a gestora. E aí, a gente viu na sexta-feira, saiu logo cedo essa notícia, que na verdade não foi a notícia no pipeline do Valor, saiu notícias em outros portais menos conhecidos, de que a Pátria havia comprado a gestora. Eu até esperei para soltar alguma coisa mais no meu próprio Instagram, e aí depois eu estava esperando, inclusive até para gravar esse vídeo, eu estava esperando uma confirmação de portais maiores, como o próprio Valor Econômico, sobre essa questão da compra, e de fato parece que a Pátria comprou a Credit Suisse. E aí, ao meu ver, é a melhor notícia que a gente poderia ter, porque entre as duas, obviamente, a Pátria ela dá de 10-0, mas não é por causa somente da Pátria. Eu quero mostrar aqui para vocês, a Pátria, daqui a pouco eu volto lá na notícia para falar que tem um outro ponto que é mais importante do que a própria Pátria ter comprado. Aqui tem o site da Pátria, eu entrei só para mostrar para vocês, olha só, ela é uma gestora de investimentos, não é só de fundo imobiliário, um dos negócios dela é fundo imobiliário, e olha só, ela tem gestão mais de 140 bilhões de reais em todo o
mundo, né? Ele fala aqui, ó, a Pátria é uma gestora líder de investimentos alternativos na América Latina, ela tem um foco mais na América Latina, com 140 bilhões de reais sobre a sua gestão. E se a gente descer aqui nos produtos, olha só, ela tem a parte de Fiagro, aqui tem, quer ver, deixa eu voltar aqui, tem a parte de crédito, Fiagro e a parte de fundo imobiliário, que é a VBI. Porque a Pátria, recentemente, ela comprou a VBI. A VBI, que é uma baita de uma gestora de fundo imobiliário, ela tem excelentes fundos, o próprio PVBI, que eu já falei para vocês, quem é meu aluno já sabe sobre a minha opinião sobre o PVBI, ela tem o CVBI, o LVBI, que é um fundo de logística. Então a Pátria, como vocês, deixa eu pegar aqui, ó, os fundos imobiliários, ó, ela tem o LVBI, o que é um fundo Pátria, ó, Pátria Logística, tem o PVBI, o Pátria Escritórios, o RVBI, o CVBI, que é um baita de um fundo de papel. Então é uma gestora muito experiente. A VBI tem mais de 15 anos no mercado de imobiliário. Então é uma gestora muito experiente e eu gosto bastante dos fundos da VBI. Por exemplo, o PVBI, que é um fundo que tem uma estratégia muito simples, é comprar excelentes ativos e colocar para alugar, assim, não tem muito mistério. O foco dela é ativos, esse fundo no caso, foco de ativos AAA, somente prédios de máxima qualidade. Então ela faz o simples e bem gerido. Então, assim, foi uma boa escolha para compra. Só que o grande problema não era somente a gestão, a gestora em si, mas sim as pessoas. Por quê, pessoal? Isso que aqui é muito importante, até voltar aqui para mim. Não basta você comprar somente a gestora, porque a gestora é feita do quê? De pessoas. São as pessoas que importam. Então, até eu sempre comentei isso desde lá do começo, sobre quando se aventou essa questão da venda da CSHG, que eu não tinha tanta preocupação. Primeiro, a gente está falando de fundos muito grandes. O fundo, por exemplo, vou usar o exemplo do HGLG aqui. É um fundo com mais de 5 bi de patrimônio. Pode ser o pior gestor que assume esse fundo. Para ele mudar a gestão do fundo, mudar a dinâmica do fundo, vai levar tempo. Mesmo que ele seja muito ruim, para ele deixar pior, vai demorar muito tempo. Porque assim, vocês têm que pensar o seguinte: o fundo imobiliário é feito por imóveis e esses imóveis estão alugados. E esses aluguéis têm contrato. Então, não vai chegar um fundo lá, uma gestora, que pode ser a péssima, pode ser a pior gestora. Ela não vai encerrar um contrato, ela não vai vender um imóvel, porque isso está baseado na lei. Então, não é assim que funciona. Só que, obviamente, no longo prazo, isso poderia até ir reduzindo a qualidade do fundo. Por isso que, até a minha opinião, se a 20 que chegasse a comprar a gestora da CSHG, eu não sairia vendendo meus fundos, mas, obviamente, com o tempo, eu certamente iria reduzir minha exposição, porque com o tempo as besteiras iriam aparecer. Mas lembrando, pessoal, a gente está falando de um transatlântico. Para tirar um HGLG do prumo é muito difícil, mesmo você sendo muito ruim. Só que aí que está o ponto. Vou voltar aqui para a notícia. O ponto que é o mais importante são as pessoas. Então, poderia ser qualquer gestora que comprasse. Se levasse as pessoas que estão na CSHG hoje, seria basicamente a mesma coisa, porque são elas que tomam as decisões. E aí, para nossa grata surpresa, é que além de ser a Pátria, eles colocam aqui: a transação deve ser anunciada nos próximos dias e inclui as 27 pessoas da CSHG. E aqui eles falam aqui a questão, olha só, está acertada a ida do Augusto Martins, que é o responsável pela parte de real estate da CSHG, é um baita no profissional, ele é fora da curva, tanto é que vocês vejam os relatórios dos fundos, o desempenho do HGLG, do HGRE, do HGRU, são excelentes fundos. Então, o Augusto Martins, que é o cabeça, ele, pelo que está dando a entender aqui, ele vai para a Pátria para poder continuar a gestão desses fundos. Então, a gente aliou os dois melhores cenários, que é a VBI, a Pátria, comprando a gestão e levando as pessoas. Só que tem um ponto aqui que é muito importante para vocês terem ciência: a transação ainda não foi assinada, ou seja, a gente ainda está baseado em boato. Por mais que seja um boato que está baseado em fontes mais seguras, ainda não está confirmado. Então é muito importante vocês terem isso em mente. E aí, a gente aqui está falando a questão da transação, como que vai ser feita. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo, mas é muito importante
que se isso de fato acontecer, e pelo que a gente está vendo, vai acontecer nos próximos dias, foi a melhor notícia que a gente pode ter. E aí eu até brinco, quem deixou de comprar HGLG a R$ 155 vai se arrepender amargamente, e eu tenho certeza que meus alunos estão dando risada à toa sobre isso. E aqui só para a gente dar uma olhada aqui na próprio site da CSHG, pegar qualquer fundo aqui, ó, HGRU. Normalmente, se tivesse algum fato relevante, já estaria falando aqui, ó, não tem fato relevante nenhum ainda sobre isso. Se a gente pegar lá no próprio Estados Invest, que em tese ele pega aqui, vamos pegar aqui HGLG, só para a gente pegar, HGLG. Só para vocês verem que ainda não tem nenhuma das gestoras, elas falaram sobre isso ainda. Se a gente pegar aqui, ó, vamos descer aqui em comunicado. Ó, ainda não tem nada, tem só a questão do informe mensal, dos avisos dos cotistas, o quanto que vai ser de pagamento agora esse mês. Então, não tem nada ainda confirmado. Mas assim, a gente supõe que vindo do pipeline, do valor, tenha uma fonte segura e que de fato isso deve acontecer. Então, pessoal, assim, só para encerrar esse vídeo, quero deixar vocês mais tranquilos quanto a isso, porque é uma boa notícia. Assim, era a melhor opção que poderia acontecer e ainda mais levando toda a equipe. E aí eu volto a falar para vocês. Me sigam aqui no YouTube, se inscrevam no meu canal, me sigam lá no Instagram e sejam meus alunos, pessoal, porque isso daqui tenho certeza que os meus alunos passaram esse momento de incerteza com esses fundos muito tranquilos. Não, obviamente, que eu já sabia o que ia acontecer, mas não só a questão da segurança que é investir em fundo imobiliário, independentemente da gestora que viesse, tá bom? Então, pessoal, se você tiver interesse, se inscreva aqui embaixo na pré-lista e entre no grupo de WhatsApp, que a gente falou bastante sobre isso nesses últimos meses, tá bom? Então, espero você no próximo vídeo.